Bom, pessoal, então a conversa aqui é a seguinte: livro do professor West na tela, junto com vocês. Tô de olho em vocês aí, mas claro que eu vou grifando os principais pontos e vou trazendo para vocês os principais recortes. Dá uma olhada. Primeiro passo, nós vamos ler a nona edição do livro do professor West, tá? Então estaremos na nona edição, certo? Estamos na 11ª, muito pouco tem mudado de uma edição para outra, muito pelo contrário. Poucos são os conceitos que de fato mudaram. Livro do professor John West, tá? Pela Artmed. Vou passando slide a slide. O primeiro passo aqui do nosso curso é a gente entender como foi dividido o livro do professor West. Primeira coisa, quero mostrar para vocês que eu vou fazer uma representação esquemática aqui de um pulmão, que na verdade vai ser uma unidade alveolar. Vou explicar tudo isso para vocês logo na sequência. Aqui embaixo tem um capilar pulmonar que vai passar aqui pela membrana alveolar arterial. Então eu vou ter as vênulas que vão trazer sangue venoso, tá? Aqui, fazer uma coisa chamada de perfusão, e aqui eu vou ter sangue arterializado saindo e vai lá em direção ao átrio esquerdo para mandar sangue para a circulação sistêmica, beleza? Então esse é o primeiro ponto, e aqui eu vou ter a ventilação. Então só para deixar claro para vocês esse ponto, porque é um ponto muito importante para a gente entender como foi feita a distribuição do livro do professor West. Então veja só, primeiro passo eu preciso entender como funciona toda a citoarquitetura pulmonar e eu preciso entender a estrutura e função do pulmão. Então aí a gente já encerra o capítulo 1, estrutura em função, como a arquitetura pulmonar garante a sua função. E lá ele vai falar várias coisas da membrana alveolar arterial, das trocas gasosas, onde elas acontecem, como o ar entra no pulmão, mas vamos com um pouco mais de calma aí. Depois, como o ar chega até os alvéolos, então primeiro passo, o professor West vai falar de um processo chamado de ventilação, certo? Vai falar de espaço morto, vai falar um pouquinho de espaço morto fisiológico e anatômico, vai falar um pouquinho de ventilação do espaço morto e ventilação alveolar e depois alguns outros conceitos. Depois eu tenho um processo chamado de difusão, que é a passagem de um meio mais para o meio menos. Então oxigênio entra, CO2 sai, tá? Lei da difusão de Fick. Então aqui tem o capítulo 3 que vai seguindo uma ordem importante aqui no livro. Depois nós vamos falar de quê? Do fluxo sanguíneo. Então, primeiro passo, o ar entrou, depois o ar passou pela membrana alveolo-capilar ou membrana alveolo-arterial e depois eu tenho fluxo sanguíneo. Mas, claro, eu preciso ter um adequado balanço entre duas grandes variáveis, entre ventilação e perfusão. E aqui no capítulo 5, do ponto de vista didático, ele já fala sobre relação ventilação-perfusão. Ok, o oxigênio entrou, o CO2 saiu. Tudo bem. Mas como é que esses gases são transportados pelo sangue, tá? Como eles são transportados entre o pulmão e os tecidos periféricos, é isso que ele vai falar no capítulo 6. Eu vou fazer uma leitura pormenorizada ali com vocês. Depois, como os pulmões se movimentam e se sustentam. E veja que talvez seja um dos capítulos que não tenha tanto contexto aqui. Daria para a gente colocar ele aqui em cima, né? Primeiro passo, falar sobre o movimento do pulmão e depois ventilação, né? Mas ele deixou aqui embaixo, aqui ele vai falar de complacência, elastância, vai falar um pouquinho sobre propriedades elásticas e mecânicas do nosso pulmão e vai falar bastante também sobre recolhimento elástico e eu vou correlacionar muito com algumas doenças respiratórias, sobretudo as doenças obstrutivas e restritivas ali. Depois, controle da ventilação, como a troca gasosa é regulada, quem pilota a respiração também daria para vir aqui em cima, mas ele deixou lá para baixo e tudo certo. E aqui, algumas condições, o pulmão sob estresse, tá? Trocas gasosas durante o exercício, altas e baixas pressões, e ao nascimento e ao final, vai falar um pouquinho sobre teste de função pulmonar, e aqui eu vou dar uma ênfase na espirometria, tá? Que é o teste de função pulmonar mais importante, é o primeiro exame que deve ser solicitado na suspeita de algumas doenças respiratórias, tudo bem? Então vamos lá, a gente começa agora a interpretação do nosso livro.